Dando continuidade à série 40 anos de um mês da gripe, outros contatos, que é uma homenagem ao artista e escritor Valêncio Xavier, hoje recebo o jornalista e professor universitário José Carlos Fernandes, cujas pesquisas têm como foco jornalismo e leitura, comunicação e oralidade, história do jornalismo no Paraná. Antes de passar a palavra para você, Zeca, gostaria de lhe agradecer muitíssimo. É uma alegria enorme recebê-lo para esta homenagem. E eu gostaria de lembrar àqueles que estão nos assistindo que esta série é guiada pela pergunta: como ler o mês da gripe hoje, imersos na catástrofe? Então, muito obrigado, Nena, pelo convite, pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre essa figura que nós temos em comum, né, o Valêncio Xavier. E a pergunta é bem boa, né? Porque aconteceu ano passado, quando logo que começou a pandemia e as coisas paralisaram, a gente teve a oportunidade de fazer na universidade uma oficina e de Diários da Pandemia, que inclusive ela rendeu um livro produzido pelos alunos agora, e na primeira sessão das oficinas, que era para leitura de textos que tinham a ver com o mundo das pestes, né, como o Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe e outros. Né? E lógico que o mês da gripe estava lá, né, entre os livros para a gente ler com os alunos, ou pelo menos trechos desses livros, e falamos do livro e tal. E daí teve aquela experiência do campo da leitura que é incrível. Né? Eu tinha lido o livro quando o Valêncio relançou, no final dos anos 90, né? E daí saiu aquela edição, então, de luxo pela Companhia das Letras, né? Um projeto gráfico totalmente diferenciado do que eles faziam, né? Sem orelha e tal. E naquela ocasião tinha um sabor aquilo tudo. O sabor era ver o Valêncio ser reconhecido aos 67, 68 anos de idade, ver a alegria dele, ele ficou como uma criança, né? Entusiasmada com aquele reconhecimento. Ele foi seguramente capa ou reportagem em todos os cadernos de cultura importantes do país por ocasião, e o que se repetiu em seguida com Minha Mãe Morrendo e O Menino Mentido, né, que é o livro que ele lança na sequência. Mas assim, era uma experiência ler O Mês da Gripe naquele momento, que ela tinha um caráter meio arqueológico, assim, ela reiterava muito quem era o Valêncio. Né? Esse sujeito que tinha essa grande capacidade de criar uma literatura visual, que dialogava com uma tradição da literatura brasileira e não tão conhecida, né, do Alcântara Machado e tal. Tudo isso estava dado, né? Mas quando o ano passado, abriu o livro de novo, e daí você parece que é uma leitura menos fotográfica, sabe? Como foi da primeira vez. A primeira vez a gente lia como se o Valêncio estivesse lendo, assim, era meio brincando com aquelas páginas, mas aquilo era uma coisa que estava tão colocada no passado, né? E agora a gente lia assim, procurando nas entrelinhas aqueles personagens, sutilezas, né, do tempo em que tudo aquilo aconteceu. E ele não sei, eu me falta assim até uma expressão para dizer do que se ganhou um aspecto. Não diria que é uma curiosidade, porque pode parecer uma coisa meio mórbida, mas uma coisa meio sagrada, assim, sabe? É como se tivesse estabelecido uma conexão com a gripe espanhola e esse momento que a gente vive, né? Então o livro ele ganhou um registro assim inesperado, né? Que ele sai do campo da arqueologia ou da afirmação da importância do Valêncio, né? E o Valêncio, por incrível que pareça, é uma voz tão forte, mas o mês da gripe se sobrepôs à voz dele, sabe? Eu não sei se é porque também ele já está distante no tempo,
né, o passamento dele e tal, e o livro se sobrepõe à figura, à voz dele, à dicção dele, né, as pessoas que o conheceram sabem o quanto isso é forte, né? Então foi um pouco essa minha experiência. Agora, então, por causa da conversa com você, também estava de novo folheando, eu noto que tem até um ritual para folhear e ler como se a gente estivesse vivendo uma experiência meio mágica, não no sentido conto de fadas, né, do tempo, né, que talvez só mais um pouco de tempo ainda a gente vai conseguir interpretar. Sim, concordo com você, verdade. É uma experiência inacreditável, né? A gente não consegue medir, né? Não tem uma, ainda não, ainda imersos ainda não dá para ter um distanciamento, né? Mas eu acho que muitas questões retornam, né? Porque eu acho que, como você comentou, quando se lia o mês da gripe anteriormente, você se atentava para alguns detalhes, né, estéticos, né, as relações com as outras artes, com o cinema, né, e de repente vem uma questão política à tona. Nos toca muito forte, né, com toda a tragédia e a dimensão que tudo tem tomado, né? E viu, né, é curioso que quando ele escreveu, ficava aquela sensação assim, quando ele escreveu não, minto, né, quando ele republicou, porque essa edição que ficou muito conhecida já era uma republicação da primeira edição que tinha Sim, saído pela Secretaria de Cultura aqui do Estado do Paraná. Mas a sensação era assim, o Valência é o homem certo no lugar certo. Ele percebeu um livro que existia, né? E percebeu um livro que existia nas páginas dos jornais de 1918, né? E o tanto é que depois outras pessoas, numa citação a ele, numa citação amorosa a ele, como o Paulo Keller, quando ele fez o livro sobre a Didi Caillé, ele também construiu o livro sobre a Didi só com o que saiu nas páginas do jornal. Ele não colocou uma palavra. E ele dedica ao Valente Xavier, né? Então, de novo, aquela ideia, existem livros que estão escritos no mundo e que algumas pessoas captam. E engraçado que dessa vez essa impressão assim de que o Valêncio era, como é que eu vou dizer, uma pessoa que teve um senso de oportunidade, a genialidade dele não era, é uma coisa meio Marcel Duchamp, né? A genialidade não era ter feito, era ter percebido, né? Mas agora é engraçado que essa ideia do sujeito esperto, do sujeito muito vivo, né, fica menor e me parece que tem uma artesania dele nesse trabalho que é mais evidente, sabe? Eu não sei se também os motivos para mim não são muito claros. Esses dias eu até ouvi o Rui Castro falando sobre esse momento que a gente está vivendo no Brasil. Ele disse assim: bom, eu não sei por que a CPI está fazendo tanta pergunta. Todas as respostas estão dadas nas páginas dos jornais, né? É só você pegar lá dia após dia e você vai recolhendo, todas as provas estão lá, tudo está lá, né? Como um registro do tempo. Eu falei, bom, tá aí o novo o mês da gripe montado, né? Se ele montaria, né? Ou se ele silenciaria, sabe? Lógico, a gente não tem um exercício de futurologia para fazer, mas eu tenho a impressão que o Valente se calaria, sabe? Ele é impressionante, ele era muito menino, né? Muito vivo assim, mas ao mesmo tempo diante de determinados fatos que eram realmente muito maiores do que ele tendia a se calar, sabe? E eu acho que ele ficaria muito consternado com a dor. Ele era muito sensível à dor do outro, né? O Valêncio, ele tinha como assim, o clichê do artista mesmo, né? A gente sabe que nem todos os artistas são super sensíveis. Picasso não era, por exemplo. Talvez sensível à dor das suas esposas, mas o Valêncio era. Ele tinha uma um senso de alteridade. Às vezes eram pequenas coisas que nos tocavam, que tocavam a ele profundamente. Então, eu estou dando essa volta para dizer, eu fico agora com aquelas indagações que serão impossíveis de serem respondidas, né?
Se ele, mais do que ter encontrado recortes do jornal que batiam, assim, que se encaixavam, que cabiam como uma luva na literatura dele, se ele não sentiu a dor daqueles mortos, sabe? Porque e isso para mim coloca uma questão nova, porque eu achava que ele tinha uma relação um pouco até um pouco superficial, assim, com aquilo que é meio sobrenatural, né? Com como é que chama? Me fugiu a palavra, com o grotesco, né? Aquela coisa de colecionar revistas sobre mortes, ele ia construindo histórias em cima das histórias da morte. Inclusive, ele chegou a dizer uma vez que ele era menino e ele viu um corpo estendido no chão, né? Assim, lá no Rio de Janeiro, no São Paulo, perdão, no Largo do Aroche, onde ele morava, e era um cara que tinha sofrido um assassinato, e ele ficou muito impressionado que não tinha sangrado, e que ele viu aquele furo da bala ali, né? E que essa teria sido a primeira experiência dele da criminalidade, que depois ele vai buscando, né, da criminalidade e da morte, né? Que ele vai buscar com alguma frequência nos jornais que ele lia na Biblioteca Mário de Andrade, que ele frequentava quando menino em São Paulo. E daí essas histórias de fé divers, do jornalismo policial tal, acabaram caindo no paladar dele. Então, eu digo isso que me dá a impressão de que ele tinha uma relação meio vacinada contra esse tipo de coisa. E agora eu fico suspeitando que não. Talvez essa relação aparentemente irresponsável ou alegórica com a morte fosse mais uma defesa do que propriamente uma irresponsabilidade, sabe? É só uma suposição. Sim, mas pode ser sim. E você comentando, né, todos esses detalhes da vida do Valêncio, conta pra gente como que se deu esse seu primeiro contato com o Valêncio, né? E quando? Foi em 1995, salvo engano da minha parte, quando era o centenário do cinema, e daí o Valêncio oferece para a Gazeta do Povo, eu já trabalhava lá, fazer uma série especial para o Caderno de Cultura sobre o centenário. Curiosamente, eu ainda nunca tinha visto o Valêncio. Eu tinha feito anteriormente uma pesquisa para o próprio jornal sobre as balas Zequinha na biblioteca pública e tinha visto na pasta Bala Zequinha várias reportagens com ele, fotos dele, inclusive ele estava fisicamente muito diferente, mas um belo dia ele aparece lá no jornal, né? E daí eu escuto, pela primeira vez, a voz do Valêncio, aquela voz abafada, né? Que até eu lembro de alguém ter dito assim: nossa, quem é esse cara que tem a voz do Pato Donald, né? Assim, e aquela voz abafada, e ele conversando com a diretora a editora de cultura, que era uma das proprietárias do jornal, até hoje, a Ana Amélia Filizola, ele faz a proposta, e daí ele começa a frequentar a redação, porque ele era louco por telefone. Eu não sei se o Valente fez a série por amor ao cinema ou por amor ao telefone, porque ele passava uma parte do tempo da manhã ligando para os amigos dele, muito cedo, ele era madrugador, né? Ele era um cara muito diurno, assim, então ele chegava muito, e eu também chegava muito cedo, a gente era os primeiros que entravam e tal, e nos tornamos, assim, amigos. Eu tinha um pouco de medo dele, porque ele tinha fama de briguento, né? E o que ele era, de fato, né? Tinha fama de briguento, e eu tinha uma certa reserva com ele. Bom, terminou esse trabalho dos 100 anos do cinema, seriam 70 anos do Dalton Trevisan. E o Valêncio sugeriu para a direção do jornal se ele não faria um caderno especial. No fundo, a minha leitura, né, o Valêncio já tinha, primeiro que era o que ele gostava de fazer, né? Ele já tinha queimado um pouco o filme dele, Secretaria da Cultura, Fundação Cultural, Cinemateca, justamente por causa eu não digo que ele tinha um gênio difícil, mas eu diria que ele tinha uma autenticidade nas coisas que ele acreditava, né? E que ele não fazia mesuras assim para virar as costas e ir embora, né? Quando ele não estava satisfeito, quando alguma coisa. E ele já tinha virado as costas e ido embora, então, digamos, de vários lugares. Então, o caderno de cultura da Gazeta, que estava começando naquela época, embora fosse um jornal já
bastante antigo, né? Ele não tinha um caderno de cultura. E ele vem, e daí eu vou trabalhar com ele nesse especial dos 70 anos do Dalton Trevisan, que é uma história muito engraçada, que ele começou. Aí a poderosa agenda do Valêncio entrou em ação. Ele tinha exatamente todo mundo que você imaginava de interessante no teatro, porque ele trabalhou no teatro, ele foi é, se envolveu com grupos de teatro, de literatura, de cinema, ele tinha. Silvio Tendler, né, estava lá, né, se você quisesse falar, ou com um intelectual, ou com quem quer que fosse. E eu comecei a ajudá-lo, ele bolou esse projeto, que era o que você gostaria de perguntar para o Dalton Trevisan. Então, a pergunta seria o texto, já que o Dalton não dá entrevistas. Bom, aconteceu, obviamente, nós tivemos todo aquele trabalho, né, eu lembro assim o dia que ele conversou com o Ivan Lessa, do Pasquim, que vivia em Londres, autoexilado há muito tempo. Eu pensei, gente, esse cara tem o telefone do Ivan Lessa na agenda dele, né? Assim, que era um sujeito que não falava, até onde se sabe, com quase ninguém, né? Quase da entrevista falou com o Valência. E eu ia ajudando ele, entrevistei algumas pessoas, não lembro quais eram, mas, né? Aconteceu que o Dalton descobriu que ia ser feito esse especial, foi lá no jornal e disse para a dona do jornal que se eles publicassem aquilo, ele cortaria relações com todas as pessoas que deram entrevista. E a Ana Amélia optou por respeitar o Dalton, uma pessoa já de 70 anos, né? Agora está com 90 e tantos, né? E depois o Dalton confidenciou com alguém que, na verdade, o problema dele não era as pessoas estarem fazendo perguntas para ele. O problema dele é que ele achava que quando vissem 70 anos, iam começar toda hora 71, 72, 73, 74, e que não iam deixar ele em paz até que ele morresse. Né? Uma preocupação bem vampírica, né? Mas aconteceu uma coisa boa dessa história. O Valêncio ficou. A Ana Amélia contratou o Valêncio. Carteira assinada mesmo, plano de saúde, uma certa estabilidade no mundo do trabalho que o Valêncio teve pouco na vida. A gente sabe, né? Ele parece que se hoje não tem lugar para uma pessoa como o Valêncio, né? Naquela época também não tinha, mas hoje é até pior, eu acho. Mas já na época parecia que as pessoas não, embora ele tenha trabalhado em Cinemateca, ele tenha feito coisas muito relevantes, né? Mas aí ele vem para o jornal, e eu acredito que essa estabilidade, Nena, que o jornal deu para ele, financeira, emocional, dele sair todo dia para trabalhar e ir para casa, isso também ajudou o Valêncio a se organizar para a publicação do Mês da Gripe. Lógico, é um marketing da Companhia das Letras, né, que vendeu, né, entre aspas, para o Brasil o Valêncio como alguém inédito, que nunca tinha sido publicado, um escritor da geração mimeógrafo, desconhecido, e não sei o quê, quando ele tinha sido publicado na escala regional, né, pela Lúcia Camargo, recém morreu ano passado, né? A Lúcia Camargo, me parece que foi a primeira grande mecenas da literatura do Valêncio Xavier, e ela tinha uma certa mágoa, ela achava que ele não teve gratidão com ela, tal, nunca saberei dizer se ele citou a Lúcia e nunca colocaram nas matérias, pode ter acontecido isso, é muito comum. E depois o Roberto Gomes, que publicou Maciste no Inferno pela Criar Edições. Mas, de qualquer modo, a escala dele era regional. A Companhia das Letras faz do Valêncio um nome nacional, ele vai no Jô, e ele frequenta a lista dos mais vendidos. Foi por uma semana, ou duas no máximo, mas mesmo assim um livro de alta literatura, ou literatura elaborada, que nem o dele era inesperado na lista dos mais vendidos, né? E depois ele vai caminhar, você veja, ele vai ficar doente e morrer anos depois, né? Quer dizer, não é muito longa essa fase do Valêncio de reconhecimento, né? Então, nesse período que ele entrou, que ele ficou no jornal, aí começou uma coisa meio de desmistificação, sabe? Aquele Valêncio com o qual a gente tinha uma relação meio solene ainda, porque ele
ele era o Valêncio Xavier, o especialista da Bala Zequinha, era um colega de trabalho divertido, né? Que falava bobagem, que a gente saía com ele. Eu lembro quando eu inaugurei a minha casa, ele fez uma festa surpresa para mim, ele e a Lucy, e a gente começou a frequentar a casa dele, né? E descobriu que a Lucy tinha 3 filhos, na verdade, que era a Ana, o Carlos e o Valêncio, porque porque ele era muito crianção, assim, e volta e meia ele nos dava sugestões de pauta muito boas. E tem uma coisa que eu nunca vou esquecer. Quando tinha alguma briga, por causa dele ele entregava as coisas muito na louca, assim, né? Quando ele curtia o que ele estava fazendo, era o melhor que você podia imaginar. Ele fez várias contracapas de caderno de sexta-feira, tal. Quando ele não curtia, ele ia te entregar algo impublicável, né? E às vezes rolavam alguns atritos editoriais ali, quando já tinha passado, já tinha a maldita intimidade, né? A gente já estava íntimo dele. E ele dizia: a ditadura acabou, eu não admito que me traia. Ele tinha uma coisa contra a ditadura e ele dizia uma coisa que me marcou muito: vocês escrevem releases, vocês não fazem jornalismo cultural. E a gente achava isso uma birra dele, mas tinha um fundo de verdade, né? A gente tinha uma tendência, quando você ia ver, você estava vendendo de alguma maneira, você estava subserviente à indústria cultural e não fazia crítica cultural, que é a natureza do jornalismo cultural. Mas fora essa parte, era muito bacana. Aí aconteceu aquilo que você me perguntou antes, né? De um dia que eu cobria artes visuais. O Valêncio tinha sido artista plástico, era um artista plástico, chegou a ganhar menções em Salão Paranaense. Tem um sobrinho, que é um grande artista da geração 70 no Brasil, com o qual ele tinha uma relação muito boa, né? E tal, e entendia de arte, conhecia muito a arte. Aliás, eu acho que o Valêncio conhecia mais arte que literatura, né? Em certo sentido. Arte, e daí eu estou incluindo arte visual e arte e cinematográfica, né? Do que propriamente na literatura ele era um animal mais puro, minha leitura, assim, sabe? Mais instintivo. E acho que na literatura ele é um cineasta que faz o que pode para produzir um filme. Se tiver que ser no papel, vai ser no papel, né? Talvez ele quisesse filmar o Mês da Gripe. Sim. Né? E aquilo esse é um roteiro de um filme. Eu cobri artes visuais e o Carlos Scliar veio a Curitiba e marquei num hotel ali no centro e ele soube. E ele falou assim: eu quero ir junto com você porque eu conheço ele há muito tempo, nós moramos na mesma... Eu não sei se o Carlos tinha morado com o Valêncio aqui em Curitiba ou se o Valêncio tinha morado na casa do Carlos no Rio de Janeiro, uma época da vida dele, né? E daí eu falei: não, Valência, a pauta é minha, quebramos o pau ali, tipo, é uma exposição. O Valêncio tinha uma revista em casa dos desenhos de guerra do Carlos Scliar, né? E eu falei: não tem nada a ver, você quiser fazer, você faz, e eu quero fazer o que pautaram para fazer. Quando eu cheguei no hotel, lá estava já o Valêncio com sua blusa de tricô azul celeste, em homenagem ao Uruguai, já sentado no saguão esperando, né? E eu falei assim: pô, Valêncio, o que você está fazendo aqui? Não, eu vim conversar com o Carlos. E daí eu falei: mas você vai fazer como? Bom, eu estava com o gravador. Entramos numa negociação. Tá bom, Valêncio, eu gravo e você depois eu faço a minha matéria em seguida com a conclusão. O Carlos se emocionou muito vendo tal. Eu estava errado. O Carlos se emocionou muito vendo os tais dos desenhos de guerra. Foi lembrando, ele já era um homem idoso, obviamente, imagina, ele tinha sido pracinha na Segunda Guerra Mundial. O Valêncio começou a lembrar quem era aquele fulano, quem era Beltrano, quem era não sei quem, sabe? Foi construindo ali. Esse material rendeu uma contracapa do Caderno de Sexta-feira, no Standard, muito linda, com os trechos da entrevista, e o Valêncio mandou esse material para a gráfica, acho que lá em Ouro Preto, uma gráfica artesanal, e rendeu o livro A Guerra de Carlos Scliar. Conclusão, eu ainda por cima saí assinando um livro junto com o Valêncio Xavier. Olha, eu levei uma vantagem enorme, porque eu não esperava, né? Eu não esperava. Eu falei: pô, eu liguei com ele e aí ele ainda fez sessão de autógrafo, me fez sentar ao lado dele. Eu falei: Valêncio, eu não mereço sentar do teu lado. Foi você que fez isso.
fez sessão de autógrafo, fez não sei o que lá e tal, e foi uma experiência muito bacana, assim, isso, e eu engoli o meu, né, a minha empáfia, porque eu falei, pô, com a cabeça de repórter bitolado, né, e ele foi lá e viu uma oportunidade para fazer algo diferente. E algumas vezes aconteceu isso, sabe? É, assim, talvez não nessa escala do Carlos Scliar, mas em outros momentos ele nos dava a alma das pessoas que a gente ia entrevistar, sabe? Porque, obviamente, ele já não conseguia fazer todas as entrevistas que ele se sugeria, mas as pessoas iam visitá-lo no jornal, né? O Mauro Alice, que era um montador, ia visitá-lo no jornal. Quando as pessoas vinham a Curitiba, conheciam o Valêncio, tinham um respeito por ele, e isso abriu, de certa forma, muitas portas para nós, né? Tem um outro episódio que é bem legal, né, que ele, numa dessas contracapas que ele fazia, eram páginas inteiras, uma coisa inimaginável hoje, né? Meio flertando com o material que o Reinaldo Jardim fez na década de 60, 70 em Curitiba, no anexo, depois virou Raposa, né, que eram páginas de cultura gráficas, assim, com poema ou com contos, mas produção no estilete ali. Então, a gente tinha esse material que saía na sexta-feira, depois saía na segunda, mas logo em 94, até mais ou menos 98, tal, esse material saía e o Valêncio fez várias dessas contracapas. Eu lembro de duas em particular, justo, você não vai acreditar, justo as que não saíram. Né? Uma delas era ele achou uma gravura, uma aquarela, num mercado de pulgas, qualquer coisa, bem acadêmica, sabe, bem caretinha, de alguém que talvez estivesse aprendendo ainda a desenhar a moda clássica. E ele comprou aquela aquarela, não sei o que ele fez, ou, né, ou ele trocou, ele tinha muito costume de trocar coisas por livros, né? Ele pegava um livro, dava e vinha o que ele queria, que era geralmente iluminuras, livros antigos e tal. E ele escreveu um conto lindíssimo sobre uma travesti de São Paulo que estava na fila, todo mundo na fila do banheiro num cortiço, esperando ela sair do banheiro, né? E daí, como ela não saía, eles abrem a porta, arrombam a porta do banheiro desses cortiços. São Paulo tem muito cortiço e tal. Tinha ainda mais no período que a história se passa, sempre alguma coisa da infância dele, né? Essa travesti estava morta, empalada, né, dentro do banheiro. E era um conto, assim, um fato grotesco, mas descrito com um carinho e um respeito por essa travesti. E esse texto não saiu na época na avaliação editorial. Graças a Deus não participei disso. Entendeu que aquilo era muito forte e que o paladar do leitor não ia, o leitor não ia aceitar aquilo, tal, e não saiu. Mas essa página estava montada. Eu lembro dele ir embora com essa página, né? E uma outra foi ele tem uma história que o Valêncio, quando ele participou daquela expedição para pegar o material arqueológico na região de Ventania, do Guartelá, total, numa hora de descanso, ele estava com o irmão, ficou conversando com o irmão do professor Odemar Blasi, o Aloysio Blasi, que era jornalista, né? E o Aloysio, sentado com ele, o professor Odemar Blasi descreveu isso para mim em detalhes. Assim, né? Eles estavam sentados conversando e disse que o Aloysio Blasi começou a alugar o Valêncio, alugar é uma expressão já antiga, né? Que o Che Guevara teria passado em Curitiba antes de ir para a guerrilha da Bolívia. E em 67, assim, por aí. E que o Valêncio ficou enlouquecido com aquela história e que ele saiu de lá decidido a filmar, escrever sobre esse, ou filmar ou escrever sobre esse episódio da passagem de Che Guevara por Curitiba. Mas era uma lenda urbana, assim, ou assim o professor Blasi, que era um estudioso do Odemar, né? Ele era um estudioso sobre Che Guevara, era o plano B dele, e ele diz, não faz o menor sentido, isso não aconteceu, né? Mas o Valêncio também não se importava muito se tinha acontecido ou não, né? Se ele gostou, ele era um ficcionista, ele não tinha esse compromisso com a verdade,
E ele chegou a fazer uma página de jornal também, a passagem de Che Guevara em Curitiba. Ele encontrou também num lugar, no mercado de pulgas, qualquer coisa, uma foto de um homem bem apessoado, de barba feita, assim, de terno branco, tipo um malandro, sabe? E ele dizia, é esse o Che, é esse o Che. Tá. E escreveu. E esse texto, eu também não sei te dizer por que razão, ou por uma questão de economia, porque essas páginas depois começaram a desaparecer, porque era muito caro, né? Uma página de jornal, assim, uma parte gráfica, talvez não tivesse tanto retorno. Tal. Ele não publicou, ele levou para casa também. E anos depois, né, quando ele já estava com problemas neurológicos e tal, ele não lembrava mais de mim, mas ele falou que estava filmando, que ele ia filmar a passagem do Che Guevara em Curitiba, e até brincou que se eu não podia fazer, brincou, falou sério, sei lá, se eu não podia ser o ator. Eu falei, nossa, Valência, com prazer, nunca fiz cinema na minha vida, já vou estrear no papel do Che Guevara, né? E foi a última vez que nos falamos, a última vez que nos falamos foi ali, mas esse material não saiu, depois eu cheguei a pedir para a família dele, mas eles também não acharam esse material, né, essas 2 páginas, que me pareciam assim, que seria uma alegria encontrar esse material que ele produziu, que era o melhor dele, esse material gráfico, literário, e nas contracapas da Gazeta do Povo. Mas, Nena, o meu episódio mais importante com o Valêncio, assim, não está ligado ao mês da gripe, curiosamente. Está ligado a... Não, o mês da gripe eu lembro, eu fiz entrevista com ele, foi muito bacana, me senti muito feliz, assim, pela primeira vez ele sentado como um entrevistado, sabe? E ele era um ótimo entrevistado, assim, concentrado, tenho esse material publicado, mas aconteceu de uma das manhãs que a gente estava lá, a gente chegava muito cedo porque eu dava aula, né? Eu não dava aula ainda, mas eu chegava muito cedo, isso, né? Às 8 da manhã eu chegava lá e às vezes ele já estava lá. A gente abria a redação. E era engraçado porque ele ligava para as pessoas 7h30 da manhã e dizia, oh, aqui é o Valêncio. O pessoal dizia, bom, quem será que é, né? Com essa voz às 7h30 da manhã só pode ser o Valêncio, né? E um dia ele chegou com assim, como é que chama? Um impresso no espiral, né? Um material, e era impresso assim, minha mãe morrendo, o livro, né? E ele me contou toda a história que ele tinha. Primeiro, ele tinha esquecido como era o rosto da mãe, eu não lembro na sequência isso. E que eu sempre que o meu pai também aconteceu isso. E ele não tinha fotografia da mãe. Não tinha fotografia da mãe. E ele começou a entrar em desespero porque ele não conseguia lembrar o rosto da mãe. A mãe dele morreu, ele tinha 12 anos, mais ou menos, né, se não me engano. Aí começaram a acontecer fatos meio inesperados. Assim. Esse sobrinho artista dele parece que desenhou uma mulher e era o rosto da mãe, né, do Valência. A mãe que ele nunca tinha, a avó que ele nunca tinha visto, né, tal. E o Valêncio, não sei por que diabos, encontrou uma tia muito velha que falou para ele assim, eu tenho uma foto da sua mãe. Tenho uma foto da sua mãe. E entregou para ele essa foto da mãe dele vestida de odalisca num baile de carnaval. Inclusive está ele lá, ele é muito parecido com a filha dele, a Ana, é muito parecida com ele, assim, de rosto, né, e tal. Ele estava lá, e ele, a partir de que ele viu essa foto, ele lembra que foi a primeira vez que ele viu uma mulher nua, na vida teria sido a mãe por uma fresta da porta. E o livro nasceu, ele disse para mim que o livro tinha nascido numa noite, que ele sentou e escreveu Minha Mãe Morrendo. E daí os outros livros vieram juntos, né, que formam esse segundo trabalho dele. E eu fiquei muito assim honrado, né, de ter sido a primeira pessoa que leu. Provavelmente é porque foi a primeira pessoa que ele encontrou, né? Quem que ia estar lá às 7h30 da manhã, 8 horas, né? Eram nós dois só. Então não acho que foi mais uma coisa premeditada, mas eu tive o prazer de ler Minha Mãe Morrendo. Fiquei muito impressionado com aquela história.
E quando quando o livro saiu né, e teve uma repercussão incrível, aquele trabalho dele, o segundo trabalho dele, a gente escrevia no jornal o menino mentindo. Em todos os lugares saiu o menino mentindo, mentindo, no gerúndio. E ele falou assim, na entrevista que ele fez comigo, ele falou assim, só não errem, porque não é o menino mentindo, é o menino mentido. Daí eu falei, mas o que significa mentido? Tá todo mundo errando. Ele falou, tá todo mundo errando. Aí eu olhei e tal, é verdade, é menino mentido. Ele diz, o ovo mentido é o ovo que não deu certo. Quando você põe na frigideira, é o ovo que está errado. É uma expressão que eu ouvia quando era criança. E daí ele reconhece, eu não lembro com que palavras, que ele era o menino mentido. Ele era o menino que não deu certo. E isso foi muito comovente na época, porque ele sempre criava esse simulacro, né? Valêncio Xavier, o maior escritor do mundo, eu estou no Corno da Lua, o Luiz Chartes fala comigo pessoalmente, e não sei o quê. Então, ele criava assim, uma ideia de uma pessoa arrogante, vaidosa, tal. E naquele momento era essa pessoa que não levava desaforo, divertido, tal, mas que tinha uma certa prepotência, que diz, não, eu sou o menino que não deu certo, né? Porque ele, daí assim, juntando todos os fatos, ele tinha um irmão que cuidava dele por causa de dificuldades salariais, a Lucy que se virava nos 30, os amigos, todo mundo, por causa da dificuldade dele de lidar com a vida prática, né? E daí o menino mentiu dele. Aquilo foi muito aquela ideia da luz e da sombra, né? Foi ele mostrando um pouco a sombra dele. E aquilo, para mim, foi muito forte, porque eu senti como uma confidência que para ele era muito difícil de fazer. Né? Era muito difícil dele admitir que, quer dizer, é até um paradoxo, né? Porque ele deu super certo. Né? Ele deu super certo, ele é o Valêncio Xavier, a gente está aqui falando dele, né? E quantas vezes... Mas ali, do ponto de vista assim, de lidar com a vida prática, para ele tudo deve ter sido muito difícil, porque ele acabava... Né? E Nena, uma última coisa que é bem curiosa, quando ele estava com Alzheimer, ele levava lá no jornal, toda semana, ele continuava levando num disquete, um texto por semana. Eu já não estava mais no Caderno de Cultura, eu tinha me desligado, estava fazendo outro trabalho, mas a ex-aluna minha, que era a editora, a Juliana Girardi, ela não era a editora, ela era a que recebia esse material que a Lucia ia lá com ele, levava pela mão, e ele fazia questão de entregar esse disquete. Então, a Juliana sempre, um dia eu vou cobrar isso dela, ela diz, o meu sonho é um dia conseguir abrir esses disquetes. Porque ela falou assim, chegou uma hora que a gente já nem abria mais. Porque como ele estava com problemas, assim, ele não eram realmente coisas que não faziam sentido, né? Mas que hoje ela olha e diz, meu Deus, eu tenho o último escrito do Valêncio Xavier, né? Em disquete, e que ele entregava para ela toda semana religiosamente durante mais de um ano, se não me engano, né? Então você imagine quantos disquetes não eram que ele acreditava que era a contribuição dele ao jornal, já que ele continuou sendo amparado, né? Até a morte dele, né? Pelo jornal. E é isso, mas foi uma... Eu acho que ainda temos coisas do Valêncio para ler da maneira que pudesse ser lido, né? E que faz sentido, né? Toda essa questão da memória, né? Que ele, quer ou não, ele coletava, né? De repente tem essa memória se apagando, né? Ela, Exatamente. se ela tiver ainda esse material, né? Eu acredito que tenha, viu? Eu sempre, agora com a pandemia, a gente meio interrompeu todo mundo, né? Não se fala, mas ela tem um café em Curitiba que chama o Botanique, né? E eu às vezes eu vou lá, eu levava alguém lá, porque é um lugar muito, muito bacana, e já chegamos a falar sobre isso. E ela diz, não, é o meu plano, eu quero fazer um mestrado sobre a obra, não sei como que ela chamou, né? Sobre esses disquetes do Valêncio que ele realmente escrevia. Ele realmente escrevia, salvava no disquete e levava toda semana um disquete para ela. Né? Que Então, maravilha! Eu consegui coletar algum material, né? Na época do mestrado, eu coletei umas 1000 páginas que o Valêncio
publicou, né, na Gazeta do Povo, e eu lembro que nesse meu primeiro contato com Valêncio, que foi em 2004, ele comentava que ele tinha acabado de ir na Gazeta levar o texto do dia. Você leu ontem o meu texto? E eu já fazia muito tempo que eu não encontrava textos dele no jornal, eu achei meio estranho, mas não comentei nada. E daí, na sequência, né, na Gazeta que me contaram, né, olha, na verdade ele vem, mas a gente não está publicando porque ele está, né, com início de Alzheimer, tal. E daí que eu comecei a entender, né, toda a relação da ausência dos textos. Você sabe que tem uma outra história engraçada, assim, trabalhou um tempo com a gente, o André Gentil. O André Hum, Gentil é um publicitário, ele tinha uma página, uma Gazeta, hoje ele é DJ, entre outras coisas, aqui em Curitiba e tal, e um sujeito sensacional. E ele tinha uma adoração pelo Valência, assim, porque ele dizia que o sonho dele era colocar o Valência no São Paulo Fashion Week, né? Porque o do Valêncio, por causa das roupas de tricô e das coisas que ele gostava, ele tinha um estilo, né? Dentro daquelas coisas que ele usava que eram muito antigas, tal, né? E ele dizia, e eles se gostavam muito, assim, era muito divertido, né? A relação o André dizia, deixa eu comprar esse colete teu de tricô, Valêncio, pelo amor de Deus, isso é uma peça que não existe mais. Então era muito, ele era muito desarmado, sabe? Assim, com todo mundo. Embora, lógico, ele tinha um temperamento, mas isso nunca foi um problema. Assim, eu e ele chegamos a brigar, ficamos rompidos, depois é um tal de pede desculpa, né? E liga para Luci, diz para ele que eu amo ele e tal, e não sei o quê, e ele também mandou dizer que te ama, e pronto, ficava por isso mesmo, porque às vezes era difícil, assim, né? Administrar, mas, nossa, foi imagina, meio um lugar comum dizer isso, mas foi uma honra ter convivido com ele, foi tão ao acaso, assim, porque a gente não era para a gente ter se encontrado, né, na vida, assim, em tese, porque ele já era o Valente Xavier, eu estava começando a minha carreira de jornalista, né, embora eu já era um pouquinho mais velho, porque eu tinha feito outras coisas antes, eu fiz faculdade de filosofia e tal, mas, assim, ele foi uma alegria, assim, ter aprendido com ele e ter ouvido essa frase, vocês escrevem release, isso me acompanha, né? Não escreva release, não escreva release, escreva alguma coisa que você experimentou, que você pensou, que você dialogou, sabe? Não reproduza só, né? outro dia eu conversei com o Sérgio Nikolichev, o sobrinho dele, e ele comentou que na casa do Valêncio sempre tinha umas festas e que ele reunia artistas e pessoas que ele conhecia. Você fez parte de alguma dessas festas? A gente tinha o sábado à tarde, durante muito tempo, teve uns cafés na casa do Valêncio, né? E que eram preparados pela Luci. Uma coisa, a casa do Valêncio era uma cápsula de normalidade, sabe? Assim, quando você pensava no artista e quando você ia para a casa dele e daí você via a Lucy e ele parecia um maridinho mimado, assim, você, cadê tal coisa? Tudo a Lucy que tinha que ver para ele, né? Ela era uma relação bonita, assim, a dele com os filhos, né? Eu lembro de uma cena deles dançando a dança dos cossacos, eles gostavam de fazer isso, né? E tal. Ali era ele ficava uma pessoa muito comum dentro de casa, sabe? Então era absolutamente heterogêneo esse grupo da casa dele, porque ia estar lá até o Décio, né? De Atari, morando perto do Valêncio, uma época quando veio morar em Curitiba, queria estar perto da Lucia, inclusive, porque ela é, né, uma figura muito afetiva, ela desperta um amor instantâneo na gente, assim, né? Ela é uma mulher espetacular, assim, e ela não é do mundo do Valência, ela não é do mundo da literatura, não é do mundo nada, ela é mãe, dona de casa, ela é vizinha, ela é amiga, ela é uma mulher, é o que a gente diria uma pessoa comum, assim, como todos nós, né?
Então, ela preparava aqueles cafés, então tinha o Décio, o signatário, você imagina, aí tinha os mais frequentes, né, o jornalista o Albonico e a mulher dele, que é a arquiteta, a Yaskra, inclusive são padrinhos da Lara, né, da neta, da filha da Ana. Né? O Carlos, que tinha seus amigos também, que eram ligados ao cinema, o filho dele, mas tinha o médico, o Cláudio Rubim, que era psicanalista, e a mulher dele, que era médica, começaram a frequentar a casa. Pessoas que moraram na casa quando precisaram de apoio durante algum tempo na vida, produtor de TV que ele conheceu na Globo, agora não vou lembrar o nome dele, mas eu lembro que assim que tinha uma rede em torno. Eu não fui muitas vezes nesses cafés, sempre fui um pouco refratário a festas assim, mas eu fui em algumas e era delicioso, delicioso. A gente ria muito, era muito, e tanto que eu acho que eles, quando ele começou a ficar mais debilitado, algumas pessoas permaneceram muito leais a eles, né? O caso do Abonico e da Yáscara, né? Que continuaram visitando e tal. Mas eu acho que um pouco a gente foi achando que era um incômodo. Se a Lucy tinha que cuidar dele, se a Lucy, a gente ainda ir para lá e aquilo representava gastos também para eles, né? Sempre aquela casa cheia, sabe? Não sabia se a gente estava atrapalhando, né? E eu acho que daí um pouco foi dando uma reduzida e um afastamento e aquele silenciamento, né? Do Valência. Mas, assim, acho que todo mundo meio que se sentia, muitas pessoas se sentiam convidadas a participar dessa a geração Cinemateca, que foi toda marcada por ele, né? Então, assim, o que o Sérgio falou é verdade, rolava uma festa boa na casa do Valência no sábado à tarde. Café da tarde, era um café da tarde, não era, no que eu me lembro, não era outra coisa senão um café da tarde. Instituição curitibana, né? Café da tarde. É Sim, onde nós somos melhores. que ótimo. Uma delícia, né? Um café com Valêncio. O café com Valêncio, era isso mesmo. Era o café. E tem um episódio incrível da vida dele que merece ser explorado, é a amizade dele com o Poti, né? Eu estou fazendo o livro da Galeria Cocaco, e a Eugênia, que era a Petril, que era a dona da Galeria Cocaco, era amicíssima do Poti. E o representava em Curitiba, né, também. E a Eugênia, o Valente foi um dia ao Rio visitar o Poti. Aliás, as histórias do Poti com o Valente são muitas, né? Muitas, assim. E o Poti mandou para o Valente algumas gravuras para entregar para a Eugênia. Né? Bom, gravuras que nunca chegaram, né? Aí eu disse, isso é a cara do Valência, a cara do Valência. Mas a amizade entre eles era tão sólida que o Poti escreveu um bilhetinho para Eugênio, dizendo, Eugênio, eu já vi que não chegou, mas tudo bem, papapá, e brincou, desenhou, ele escrevia naquelas margens, né, o Poti. E daí era muito divertida essa carta, eu vi essa carta que a Eugênia tem, do Poti falando, pô, Valência não entregou, né? Mas tá, tudo bem, né? Nada abalou a amizade entre eles, né? Foi uma amizade muito bonita, uma coisa assim. O Minotauro teria sido um conto que o Valência escreveu uma vez que ele perdeu o Poti, né? Ele levou o Poti em algum lugar e sumiu, né? O Poti sumiu e ele ficou desesperado, né? Então o Poti, como ele falava, nessa hora o sotaque paulistano dele pesava bastante, o Poti, né? Mas foi eu vi essa amizade, mas eu não a conheço tão de perto, sabe? Eu acredito que o seu Joãozinho e outras pessoas tenham muito a falar sobre essa fraternidade que uniu essas duas pessoas, né? E o Poti também era muito amigo do Dalton, né? Mas isso não tornava o Valêncio tão próximo do Dalton assim, né? Até onde eu Olha, sei. mas esse projeto que você tá envolvido nesse projeto Tô, agora? tô, nós estamos finalizando esse ano. É um livro sobre a Galeria Cocaco, que era a galeria. O próprio Valêncio teve proximidade com a galeria. Ela foi a primeira galeria de arte moderna do Paraná, mas era uma salinha de 70 metros quadrados por onde todo mundo passou, né? E tem algum desenho, algo do Valêncio que ele expôs nessa galeria?
Eu precisava checar, Nina, no material que a Eugênia me passou. Eu lembro dela me dizer que ele desenhava bem, que ele chegou a levar alguns desenhos para a galeria dela. Eu não lembro se ela conseguiu vender. Eu não lembro. Isso eu preciso checar no material que eu tenho gravado. Já está degravado, tudo, não me recordo. Mas que ela me disse que ele tentou, sim, ela tentou vender os trabalhos dele. Até no Crimes da Moda Antiga tem desenho dele, né? Do Valêncio, né? Do Valêncio e do Sérgio também, Do né? Sérgio também. Ou são do Sérgio, tem um do Valêncio, eu não sei. Eu sei que tem e tem no livro da Maria José Justino, os 50 anos do Salão Paranaense, está lá registrado a participação do Valêncio e classificação em salão, né? Classificação em Esse livro salão. você tem com você? Dos 50 anos do Salão Paranaense? Isso. Tenho, Ah, tenho que sim. ótimo. É um livro que saiu em 95, por aí. Até um livro curioso, tem um furo no meio do livro, assim. E a Maria José fez um levantamento bem minucioso. Ela foram nos 50 anos do salão. Todo mundo que ganhou o salão, qual a classificação, tudo está ali. Inclusive o famoso episódio do Miguel Bacum, que ele não era prêmio aquisição e tal, porque ele já tinha vendido o quadro, está tudo registrado. Ah, que E ótimo. redundou no suicídio do Bacum, né? Era isso. Sim, sim. Teria redundado. É uma das histórias, né? Sim. É. Muito bom ouvi-lo. Ai, que delícia falar do Valêncio, nossa, É. mãe. Quantas Sempre que a gente fala dele, histórias. vem um monte de coisa à tona, assim. E. E eu li alguns textos seus sobre o Valêncio também, né? E isso mostra um carinho muito grande. Sempre que eu leio algo que você faz, é uma homenagem tão bonita, né? E falar com você, ver toda essa energia, né? Contagia a gente, né? Acho. Dizem que a gente não se arrepende de nada, né? Pois olha, se eu pudesse voltar no tempo, o dia que a gente brigou, depois ficou tudo bem, ficamos amigos e tal, eu não voltaria atrás e não teria brigado, sabe? Me arrependo, eu tenho uma dor assim da gente ter brigado, sabe? Porque eu acho que eu tinha que ter ficado quieto, deixado para lá, porque ele merecia o meu silêncio, entendeu? E deixar para lá, porque ele era muito legal, ele foi muito legal comigo, muito generoso sempre, sabe? Dividindo e dando dica, dividindo aquela agenda dele maravilhosa e era uma pessoa muito original, né? Te, te ultrapassar para chegar antes na entrevista com o Carlos Estria foi uma coisa de menina, assim, de paperaltice divertida, né? Lembro até hoje, cheguei lá e encontrei ele, falei, olha, esse você. Ai, ai. Mas E, são essas histórias que marcam e que nos ajudam a crescer, né? Eu acho que é, também, né, faz parte da história, né? Ter um pouco de atrito. é. Mas ele não merecia, ele era muito 10, assim, ele, a família dele, eu acho que a, aquele conjunto, Carlos, Ana, Luci, Valêncio, era uma coisa meio sonho, assim, sabe? Não parecia não ser verdade aquilo, porque eles tinham uma harmonia, um encantamento, a presença deles, assim, sabe? Que era Dani Brito, que é hoje da Secretaria de Cultura, frequentava. Nossa, agora estou lembrando, assim, pessoas que iam nesses cafés, né? Ele convidava todo mundo. Quem quisesse era só chegar, né? Quando eu comecei a dar aula, eu falei, eu queria passar um vídeo na sala de aula. Ele vinha no dia seguinte, ele não esquecia, com sacolas de VHS. Emprestava com uma confiança, assim, tudo, sabe, para a gente ver, para passar com os alunos. A filmagem da Paixão de Cristo, lá com o Henri Cristo, foi uma das coisas mais surreais e divertidas do mundo. Quando você olha e diz, meu Deus, Valência é maluco, ele botou o Henri Cristo num andor, sendo carregado na Rua 15, perto do Palácio Avenida. A multidão começou a
a passar por ali, sabe? Assim, olhar e ficar, e de repente alguém gritou lá um palavrão para Jesus Cristo, né? E tudo isso foi para o filme. Então ele tinha um artista único mesmo. Ele queria fazer cinema e fez cinema a qualquer custo, né? Sem grana, sem estrutura, sem do jeito que deu, ele fez, né? Essa é a característica, né, da obra dele, né? Ele não espera ter o melhor material, não espera ter, né, a verba que vá pagar os melhores atores, né? Ele improvisava e fazia cinema, fazia literatura, né? Eu acho que isso foi a grande sacada, né? Ele tinha vontade, ele tinha essa disposição, né? E é o que aproxima ele também do Duchamp, né? Que você estava mencionando no início, né? Essa coisa da ideia, né? É a ideia que vale, né? Então, os materiais eles vão agregar, né? Mas a ideia do genial, né? O é, Valêncio genial já estava, né? Então, ele se entregava, ele enxergava. Uma vez veio um hindu lançar um livro em Curitiba, assim, eu não lembro quem era, só lembro quando ele falou que ele ia estar na livraria com o lançamento. Quando eu entrei na livraria, estava o Valêncio sentado no chão, ele tocando aquele fole indiano um desses charutos que lá me parece coisa de... Eu não sei, isso era uma cena tão insólita. O Valêncio sentado no chão com o indiano e não sei o quê, e ele absolutamente entrosado com aquilo, né? Como se ele tivesse nascido na Índia. Mas não era afetado, não tinha afetação, sabe? Ele deve ter, isso era muito menino mesmo. Aí eu gostei, achei legal isso, vou abraçar, né? Vou mergulhar. Ele mergulhava mesmo nas coisas que ele achava bacana e que ele achava graça. Ele tinha muito isso de ele achar divertido, né? As coisas que ele achava divertido. Ele tinha um compromisso com ser prazeroso, sabe? Mesmo nos temas mórbidos, a relação dele era uma relação de prazer com as coisas, né? Meio hedonista, assim. eu acho que essa é a ideia do menino que deu certo. É, É o olhar, né, do menino, é, o olhar que desperta para o novo todo momento, né? Tudo é muito, tudo faz sentido, né? Tudo chama atenção e, e é como olhar pela primeira vez. Eu acho que é isso que o Valêncio passa, né? Essa obra do Valêncio nos mostra isso, né? Esse olhar do curioso, né? o Dadá. O Dadá. É, Isso. é. Muito bem. Ah, que delícia ouvi-lo. Nena, E, que bom. Obrigado pela oportunidade. e eu quero dar um abraço, mandar um abraço Eu que enorme. agradeço, imagina, obrigado mesmo. E E, parabéns pela iniciativa. e a gente É. vai se encontrar outros momentos. Fiquei muito curiosa com esse novo projeto. Muito obrigada por contar, né? Que já está. Sim, não, vai ter que sair. Eu tenho cocaco escrito pela casa inteira, porque eu preciso dar conta disso. Eu gastei, faz tempo que a Eugênia, estou trabalhando com ela, escutando, agora ela está morando em outra cidade, mas e é muito bacana a história da galeria, né? Muito bacana. A galeria Cocaco. Fiquei muito curiosa. Não, mas a gente vai falando, vou te contando. Então tá. Essa linha de 70 metros que mudou tudo. Sim. Então, muito obrigada e até breve. Né? Até breve. E aproveite e cuide bastante. Estamos aí. Conte com a gente. Certo. Vamos nos cuidar. Vamos lá. Tchau. Tchau, Nena. Obrigado. Beijo grande. Bom falar contigo.